Você já teve aquela sensação de sentar para escrever algo, gravar algo, produzir algo para você e simplesmente não conseguir tirar nada do papel? Ou melhor, não conseguir escrever, colocar nada no papel, no documento, aquele diálogo infinito com a página em branco? Pois é, ontem eu tava conversando com uma amiga e a gente chegou eu contei pra ela essa experiência que nas últimas semanas eu tenho trabalhado muito nos projetos dos meus clientes e tudo mais, da empresa que eu presto serviço, que eu tenho trabalhado tanto que quando eu chego no final do dia ou quando eu chego, sei lá, no final da semana e sobra algum tempo pra produzir algo pra mim, eu simplesmente não consigo produzir. Eu usei o termo estafado para dizer como eu estava me sentindo, que é basicamente um sentimento de que eu tenho tempo, mas eu não tenho cabeça para fazer as coisas. Então, não é falta de tempo, não é falta de organização para sobrar tempo. É falta de espaço mental para conseguir transformar esse tempo que sobra em um tempo de produzir algo. E acredito que hoje em dia, porque a gente tenta fazer tanto e produzir tanto, parece que qualquer minuto desperdiçado não produzindo é algo que você está perdendo. E eu comecei a perceber que, na verdade, às vezes, quando sobra tempo, eu preciso descansar. Esse final de semana, por exemplo, a minha irmã veio pra cá e eu me desconectei completamente do trabalho. Eu foquei exclusivamente em dar atenção pra ela, em sair, em ver a cidade com ela. A gente foi em parque, foi em vários lugares. E eu não trabalhei. Por mais que eu tenha tido uma sensação horrível no primeiro dia, principalmente no sábado, uma ansiedade de querer pegar o celular para trabalhar, na segunda-feira eu tava descansado. Eu até brinquei com a minha esposa que eu descansei fisicamente, porque eu dormi bastante de domingo para segunda, mas eu principalmente tinha descansado mentalmente. E acho que esse é um problema que quem trabalha com internet, quem tenta viver de internet, criar conteúdo para internet, e principalmente quem tenta fazer isso conciliando com trabalhar para outras pessoas na internet, sente. Você chega em casa, ou sei lá, você trabalha em casa, você chega no final do expediente tão cansado de saber sobre a internet, de trabalhar com isso, de ver coisas, de ver outras pessoas fazendo isso, que quando você vai fazer pra você, você tem uma repulsa por produzir e criar conteúdo. Essa amiga, ela disse que a gente tem um grupo de referência no Instagram, que a gente fica mandando vídeos um pro outro e tudo mais, e ela sentiu uma dor no peito, assim, ela não queria abrir o grupo de jeito nenhum, porque ela sentia que, poxa, eu não estou conseguindo produzir, isso vai ser uma pressão ainda maior para que eu consiga produzir e criar algo. Eu tenho sentido muito isso, de tipo, cara, eu prefiro fazer qualquer coisa do que sentar para produzir algo para mim. E talvez a gente tenha que inverter essa ordem. Talvez eu tenha que dar um pouco mais atenção para as coisas que eu crio para mim. E quando eu estiver estafado, às vezes eu pare para descansar e não faça algo que tem relação com outro trabalho, com outra pessoa, e eu deixo pro dia seguinte. Porque o que acontece é a gente sempre empurrar para frente o que a gente produz para nós mesmos. Eu mesmo estava pensando em deixar de gravar esse vídeo, para gravar esse vídeo amanhã. Mas na verdade, porque mais uma vez eu tava sem cabeça. Depois de um dia que eu passei basicamente 6 horas em reunião, e hoje meu trabalho depende muito de reunião, e quem participa de reunião sabe o quanto participar de reunião e ter que falar gasta o nosso cérebro. Então, esse vídeo não é para tentar te dizer que você precisa falar. Esse vídeo não é para tentar te dizer o que você precisa fazer ou trazer uma solução para esse problema, porque eu mesmo não encontrei uma solução para esse problema. Esse vídeo é mais um desabafo para te dizer que se você se sente assim, se você se sente cansado de tanto produzir para os outros, ou de tanto ver e consumir conteúdo, e planejar e achar que vai criar um monte de coisa, talvez o que você deva fazer é fazer como eu fiz hoje. Simplesmente produzir. Porque o perfeccionismo, e eu tenho muito disso, e o perfeccionismo é uma desculpa do covarde, que ele vai te empurrando. Ele vai falando, cara, isso daqui não vai ficar tão bom, então vou deixar pra fazer amanhã. A iluminação não tá tão boa, então vou deixar pra fazer amanhã. Tô cansado, então vou deixar pra fazer amanhã. Tenho tarefa, tenho coisa pra fazer de outra. Cara, sempre vai ter tarefa. As tarefas nunca acabam. Se a gente sempre colocar os outros como prioridade, ou sempre colocar qualquer coisa que não seja a nossa produção,
criar algo, escrever algo, gravar algo para nós, sempre vai existir uma desculpa para não postar, para não criar, para não gravar, para não escrever, para não ler, para não correr, para não ir para academia, para não fazer qualquer coisa. Sempre vai ter uma desculpa. E não é falta de tempo, é falta de cabeça. Não é falta de tempo, é falta de cabeça. A gente fica tão bom em fazer as coisas para os outros que a gente esquece de olhar para nós mesmos. Se você tem esse sentimento, espero que a gente consiga encontrar uma solução juntos. Porque eu ainda não encontrei, mas se eu te encontrar, eu te conto. E se você encontrar, me conta também. Um abraço.